Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a acompanhar aqui no canal das 12 Oficinas. Bem-vindas a esta que é mais uma previsão aqui para a oficina específica do terapeuta, oitava oficina, para os escorpiões. E hoje estamos aqui com uma perspectiva que eu trago sempre aqui na leitura mensal de astrologia, a previsão mensal da astrologia, e como sempre estamos aqui a trabalhar um trânsito de um determinado planeta, neste caso Vênus. Vênus é regente de Touro e de Balança, tal como Ceres. Ceres e Balança têm aqui a ver com estes signos, tal como Éris e, de alguma forma, Mercúrio têm a ver com diria, ali o signo de Gêmeos e de Virgem. Portanto, de alguma forma isto é interessante porque isto é contraposto à vossa própria energia. Já agora, a vossa energia é regida por Marte e por Plutão. E Plutão, como sabem, é o grande destruidor, é aquele que muda as estruturas. E, portanto, esta leitura também é importante porque fala das diferentes posições dos planetas, das diferentes energias que estão aqui sempre em diálogo e que transformam também um bocadinho aqui os fundamentos do conhecimento e intimidade como o instrumento de criação da família. Ou seja, esta ideia de ligar a criação da família ao conhecimento da intimidade, que é uma ideia profundamente ligada à vossa oficina, a oficina do terapeuta, é a vossa missão essencial. Eu diria que é muito importante também perceber como é que os diferentes planetas, nomeadamente os planetas dos valores, missão, estrutura, objetivo, tem a ver com valores, e valores têm a ver com Vênus. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, estamos aqui para falar de Vênus. Tal como poderíamos estar aqui para falar de Ceres, porque também tem a ver com este mês, porque também tem a ver com recursos materiais e com a sua gestão, só que aí estávamos sob a perspectiva de um transpessoal, o que não deixa de ser interessante também, de perceber, são energias também próximas, e perceber que pode haver mais do que um planeta a influenciar uma determinada área, neste caso a área terapêutica, ou outra qualquer, de acordo com a colocação das próprias energias. Depois, é importante essencialmente perceber, do ponto de vista dos terapeutas, das terapias, da forma como os terapeutas exercem a sua função, ou da forma como é que a terapia acaba por ter eco e expressão no mundo, e como é que isso aconteceu ao longo destes trânsitos de 18 meses, porque é disso que se trata, da passagem de Vênus. Vênus, em 15 de maio de 2023, remete-nos a um cenário, totalmente 15 de novembro de 2024, onde inclusivamente o Sol estava precisamente aqui na energia do terapeuta, ou seja, em Escorpião, e finalmente 15 de maio de 2026, onde após uma volta completa, já percebemos que há aqui quase uma estrutura diria, oposição, mais do que quadratura e oposição, temos aqui sempre 6, aqui uma rotação completa, de alguma forma traz-nos então aqui algum conhecimento dessas mesmas realidades. Então, sem mais demoras, passamos então aqui a ver os mapas, e o mapa concretamente aqui que eu quero elencar é este, 15 de maio de 2023, e essa data é muito marcada também aqui por uma energia em que temos, sobretudo aqui, Éris, começava já por dizer que temos 0 planetas em ar, não é? Esse aspecto acho que é muito relevante, porque demonstra também que não havia aqui propriamente um elemento de comunicação, seja ela comunicação a nível básico, seja ela comunicação a nível de empresa ou comunicação a nível superior, nomeadamente aquilo que é a alteração das grandes estruturas da época. Isto porquê? Porque o Plutão, na verdade, está aqui em Capricórnio. Tal como o Plutão está em Capricórnio, também temos aqui a Ceres em Virgem, e depois temos aqui uma série de planetas que também são importantes e decisivos. Temos o Mercúrio, temos o Urano e temos o Sol também em Touro. E tudo isso dá aqui um total de 5 planetas em Terra. E, portanto, não deixa de ser aqui importante porque ele é o elemento oposto ao vosso próprio elemento. Mas eu diria que se realmente Terra e Ar estão aqui, Ar não existe e Terra está aqui de facto num poder de grande dominância, até porque o Plutão, que é o vosso regente e que rege muito a energia do terapeuta, encontra-se ainda em Capricórnio, e portanto traz aqui um elemento de terra. Ceres também está de alguma forma em Virgem, o que nos remete para que a energia de Touro está muito dominada também pela sua própria força, mas não tem lá o seu planeta, ou outro seu planeta de apoio, não é? O planeta fundamental para Touro, que é, no fundo, e também para Balança, que é, de alguma forma, aqui Vênus, que é também o planeta que estamos aqui hoje a trabalhar. Então Vênus está em água, mas está numa água muito especial, está aqui numa água de Caranguejo. Caranguejo que está aqui na casa 7, temos o Marte praticamente na casa 8, e não se esqueçam que a vossa casa está dominada por Carneiro, tem lá a Virgem, mas ou abre na cúspide por Leão.
portanto tem lá Virgem, mas quem abre a casa é Leão, e portanto há aqui uma proximidade, diria, desta energia também de um Marte. Mas este Marte é um Marte diferenciado, porque é um Marte essencialmente em Caranguejo, o que significa que são sobretudo os elementos maternais, os elementos internos, os elementos afetivos, os elementos afetuosos de água, não é? Que estão aqui em destaque. Portanto, tudo isto gera, obviamente, uma oposição clara. Temos aqui uma oposição, aliás, temos três. Temos esta oposição entre Plutão e Marte, e depois temos aqui Ceres a fazer também uma oposição. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, sempre que temos 5 a 6, temos oposições, só que esta oposição é uma oposição solidária, porque Ceres acaba por trazer aqui uma energia positiva. Mas temos essencialmente aqui a passar pelo meio, e aí não há dúvida que estamos a falar de 12, aliás, 12 não de 6, o que significa que há uma oposição. Temos a falar de 3 oposições. Portanto, temos 3 oposições, e depois temos aqui aquilo que nós chamamos normalmente uma 90 graus, não é? O ângulo de 90 graus, que aliás, aqui não, exatamente, temos aqui uma oposição também, mas é uma oposição diferente porque é em solidariedade. Depois temos aqui várias quadraturas, mas essencialmente isto indica momentos de tensão, mas um domínio essencial do ponto vernal e da Lua aqui em água. Isto diz-nos que a moral social desta época, que aparece aqui muito neste stellium e nesta posição, indicava essencialmente que ainda continuávamos com uma ideologia que vem do tempo passado, onde o inconsciente e o subconsciente coletivo são importantes, e dentro desse inconsciente e subconsciente coletivo está uma ideia de estabilidade assente na lei e na ordem. Portanto, a lei e a ordem, ou seja, a tendência realista estava aqui totalmente contida, até porque se pensarmos que neste tempo tínhamos ainda um domínio de Biden, Biden foi vice de Obama, tínhamos muito uma energia que ainda ia muito na defesa do woke, ou seja, de uma certa visão de defesa de interesses fundamentais e essenciais, e de um combate acérrimo àquilo que é o realismo, ou o poder dos reis, ou o domínio, digamos assim, de monarcas, daqueles que se queiram afirmar pelo exercício da força e não da lei. Portanto, a lei dominava sobre a força, e a força ainda era contida pela força da lei. Ou seja, ainda não estávamos num tempo de lei da força. Havia aqui muitas resistências, muitos trabalhos, e tudo isto leva-nos a concluir que nós temos aqui também 5 planetas de água. Então, isto indica-nos que nós temos apenas 2 planetas em fogo, que são Eris e o expansivo Júpiter. O que nos demonstra que a comunicação e a expansão, ou seja, a nível fundamentalmente da redação e da universidade, das estruturas de redação e universidade, é onde nós encontramos essa reação e esse fogo, que são praticamente minutos. E também a própria comunicação encontra-se aqui muito remetida à sua casa 3, mas com uma força limitada, já que Ceres domina através de Virgem aquilo que é aqui a cúspide ou proximidade à casa 9. E a casa 9 tem lá a balança, sendo certo que a balança está aqui, como se costuma dizer, interceptada na sua energia, o que significa que a energia dominante acaba por ser a energia de Virgem, ou seja, da materialidade. Tudo isto para significar que, de algum modo, a comunicação está submetida aqui às energias de água e terra, que têm essencialmente a ver com um conjunto de valores e princípios que querem-se dominantes a partir da sua essência de uma época que ainda era dominada por um Plutão em Capricórnio. Tudo isto vai-se alterar. Dizia eu que tudo isto vai-se alterar a partir do momento em que entramos aqui no 15 de novembro de 2024. Se bem se recordam desta data, não deixa de ser interessante, teve a ver com as eleições americanas e com a mudança, precisamente, de Biden para Trump. Ou seja, aqui já estávamos na antecâmara do realismo. E embora ainda tivéssemos aqui energias muito claras de água, nomeadamente o Sol em Escorpião, e o Sol em Escorpião também não significa que não haja fogo, porque é água-fogo. Escorpião tem essa capacidade, ou seja, o terapeuta tem muito também uma afirmação de individualidade face àquilo que é a compreensão do outro, tem a ver com técnicas de blindagem e de posicionamento, e o posicionamento definitivamente tem a ver com a afirmação pessoal, tem a ver com o autoconhecimento, com a capacidade de percebermos quem somos e onde é que nos posicionamos, e também da forma como chegamos aos outros a partir dessa mesma energia. Mas eu destacaria sobretudo a comunicação em Éris, que aparece aqui em Carneiro, na casa 9, e que tem muito a ver também com aquilo que estava a passar nas universidades, não é? Ou seja, olharmos também um bocadinho como as universidades, que são um espaço de afirmação individual, já uma oficina superior, acabam por ter aqui uma penetração muito grande de Carneiro e de uma energia ligada também a, de alguma forma, Escorpião. Depois, aqui, a nossa piste da Resistance, que não deixa de ser importante, já agora sinalizar aqui também este Marte em Carneiro na casa 12, que faz aqui uma distopia completa das energias, porque nós temos Marte e energia de Leão, que é palco,
e ginásio dentro daquilo que é a espiritualidade, ou seja, a casa do templo, o que perverte de alguma forma as próprias energias, transformando energias de água em fogo. E temos, obviamente, o Mercúrio em Sagitário, que é a comunicação, casa 4, a partir da interioridade. Portanto, tudo isto é disruptivo e cria aqui 3 planetas em fogo. Já em ar temos um planeta, que é efetivamente o expansivo Júpiter na casa 10, no poder político, ou seja, o aparecimento do tecnofeudalismo e também a emergência da algoritmocracia começa aqui também já a manifestar-se, e temos quatro planetas em fogo e ar. Portanto, acabamos de ter já aqui uma mudança significativa de paradigma. Ainda assim, como eu dizia, temos o Sol em Escorpião e temos o ponto vernal que continua aqui em Peixes, só que na casa 7 e 8, ou seja, no terapeuta também, e na casa 7 que tem a ver com a firma, o que nos indica aqui que temos uma mudança para 3 planetas, de 5 para 3. E continuamos a ter um domínio ainda quase total, muito por culpa aqui deste Plutão, que é o vosso regente, e Ceres, e, como é evidente, aqui lápis de resistência ao planeta principal, que é o Vênus, que estão todos aqui na casa 5 e 6, mas sobretudo aqui na casa 5, a nível de palco e também daquilo que é basicamente a clínica, ou seja, o elemento de trabalho. Portanto, é aí, ou seja, o domínio do trabalho e da clínica, que é Virgem. E é aí que temos essas energias. Passamos finalmente para o momento atual. Dizia eu, e aqui temos uma mudança absoluta. Temos uma mudança absoluta porque temos apenas 3 planetas. Reparem, estamos em maio. É suposto ser o planeta quer de Ceres, quer de Vênus, mas não é. Ou seja, temos cá Mercúrio, temos Ceres, temos o Sol, ou seja, um total de 3. Mas depois aquilo que temos essencialmente aqui, temos um planeta apenas em água, não é? Temos aqui, que é este resistente Júpiter em Caranguejo. O que é que temos essencialmente? Planetas em ar, ou seja, temos aqui o Plutão, definitivamente em Aquário, uma alteração completa de estruturas e valores. E por falar em estruturas e valores, temos aqui precisamente o nosso Vênus. Reparem, o Vênus faz aqui uma evolução. E falando de Vênus, que é realmente o nosso ator principal deste conjunto de 3 mapas, ele começa em Caranguejo, casa 7, depois vai para a casa 4 em Touro e termina aqui na casa 6 em Gêmeos. Portanto, água, terra, ar. Vejam como estas variações são importantes, sobretudo tendo em conta que quer em 15 de maio de 2023, quer agora em 15 de maio de 2026, estamos em época, diria eu, de Vênus ser dominante e, na verdade, não é. É mais Ceres. Isto também nos indica aqui que o verdadeiro planeta de Touro é Ceres, porque se virem, Ceres manteve-se sempre ou em Virgem ou em Touro ao longo dos 3 mapas. E, portanto, é indicativo que essa energia está muito mais associada a Touro. Razão pela qual eu trouxe aqui Ceres, sim, mas não a pus ainda como papel principal. Falo-ei quando falarmos, obviamente, de balança, quando chegarmos a setembro, outubro, porque me parece importante fazer isto em contraponto. De qualquer dos modos, falar deste planeta, que é também regente de Touro, mas essencialmente Ceres, temos então 3 planetas em ar, e depois temos, obviamente, aqui o domínio, o ponto vernal, temos Éris, a comunicação de Gêmeos, e temos essencialmente, porque basicamente nós temos aqui Vênus em Gêmeos, mas depois temos aqui o Éris que está em Carneiro, daí esta confusão entre fogo, ar e terra, não é? E depois temos aqui Marte, a Lua, curiosamente vem aqui também para baixo, forma este segundo stélio, aqui juntamente com Marte e com Quirion, e temos outro stélio que é precisamente o ponto vernal, Neptuno e Saturno e Éris, e portanto tudo isto acaba por nos trazer 5 planetas em fogo. Portanto, acabamos por ter aqui uma inversão. O fogo passa a ter 2/3 e ar e água, e terra e água acabam a passar a 1/4. Vejam como há uma inversão completa face aos principais estruturas iniciais. Basicamente é isto. Voltamos a ver daqui a um mês. Até lá, despeço-me com cordialidade.